Quarta-feira, 22 de junho de 2022, 12ª semana do Tempo Comum. Meditamos o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Cuidado, meu irmão, minha irmã, com os falsos profetas. E hoje são tantos na nossa sociedade. Pelas mídias nós podemos conhecer quem realmente são os verdadeiros profetas dos tempos atuais. Quanta coisa nós vemos por aí que não estão conforme a vontade de Deus. Quantas pessoas hoje se aproveitam dos meios de comunicação para nos enganar, para mostrar aquilo que não é ou aquilo que não são, fazem malabarismos com a palavra de Deus, enfeitam aquilo que realmente não é próprio do cristão e nós nos deixamos convencer por coisas facilistas, perniciosas e até tem no falar uma arrogância tão grande que despreza as demais pessoas. Vivemos num mundo do imediatismo e a palavra de Deus não é imediatista. Tem todo um processo de vivência do cotidiano, do dia a dia, para se tornar palavra de salvação. Lembremos a história da humanidade que caminha ao encontro de Deus. São anos e anos de processos, de caminhada, de testemunho, de profetismo, de vivência da fé, para chegarmos ao Novo Testamento. E assim, para chegarmos aos dias atuais, são longos e longos anos, são vitórias, são derrotas, conquistas que, com muito sacrifício, com muita doação, com muita entrega, com muito carregar a cruz de cada dia para chegar aos dias atuais. E vem uma pessoa e acaba com tudo isso, acaba com a história da igreja, acaba com a história da salvação, acaba até com a história do próprio Jesus e coloca um Jesus facilista, um Jesus que prega determinadas coisas que não estão conforme nem a vontade de Deus. Então, não podemos pegar a palavra e interpretar da forma que nós queremos, para o nosso belo prazer. Não, isso não pode acontecer. Portanto, uma árvore má dá frutos maus, uma árvore boa dá frutos bons. Não podemos colher de espinhos uvas. Imagine você um pé de laranja produzindo manga. Imagine você um pé de manga produzindo figos. Seria uma maravilha, né? Poderíamos produzir, mas não dá certo, não se encaixa. Precisa uma genética diferente, sei lá como se diz, mas de uma árvore má, ela produz frutos maus. Você não vai comer uma fruta saborosa de uma árvore que só pode dar espinhos, e não vai comer uma fruta deliciosa de uma outra denominação, de uma planta que não produz frutos, que só produz sementes, mas não são comestíveis.
Então, meu amigo, minha amiga, tenha cuidado, não se deixe levar por ilusões faraônicas, vamos dizer assim, falsas. Olhe como a pessoa se comunica, olhe como ela se posiciona diante da realidade, do anúncio do Evangelho. Se ela vive realmente a vida comunitária, hoje, mais do que nunca, é necessário a experiência comunitária. É necessário a vivência da fé, mas parece que estamos perdendo isso. Estamos indo para um caminho que é perigoso, sem comunidade, sem família, sem a participação, sem a comunhão, sem a missão. Não tem igreja. A igreja é e sempre será missionária. A igreja sempre é comunhão, participação e missão. A internet facilitou nesses últimos anos experiências que não levam a nenhum tipo de compromisso, a não ser o individualismo. Ser individualista não é ser cristão. O cristão é da vivência das comunidades, desde o princípio, desde a criação do mundo, a vivência familiar, comunitária, de participação, de comunhão, de celebração juntos, e não é uma igreja de grupos, de movimentos e de pequenos grupinhos que surgem e que querem mandar em tudo. Não, a igreja é de solidariedade, de partilha, de comunhão, de fraternidade, de fazer caridade com aqueles que mais necessitam. Não é uma igreja isolada, é uma igreja que está com Cristo e Cristo é e sempre será comunhão. Que Deus abençoe você.